Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise aí de oportunidades para essa semana, oportunidades aí de swing trade. Ibovespa que fechou aí o último pregão de sexta-feira, revertendo o sinal de alta. Enfim, a gente inicia a semana com viés de baixa. Então, olhando para algumas operações de venda, olhando para algumas operações de compra aí no decorrer da semana, eu vou comentar algumas. Eu tenho mais ativos anotados aqui, mas que precisa de um tempo maior ou de mais coisas acontecerem para gerar realmente uma oportunidade mais interessante. E se isso acontecer no decorrer da semana, basta acompanhar não só a análise de fechamento pregão, mas também acompanhar aí o aplicativo DV Invest, tá? Que eu vou já destacar para mim os que são os principais ali que pode gerar oportunidade. Vamos lá, vamos começar primeiramente falando aqui. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise aí de oportunidades. Você que é membro, agradeço demais sua presença e por prestigiar aqui o nosso trabalho. E também, se você está assistindo a gravação desse vídeo, lá, a gravação no sentido de ir lá na quarta-feira, que normalmente é o dia que eu disponibilizo isso aqui para todos, se você não sendo membro, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Vamos lá, começando pela Move 3, falando dos ativos que eu tenho posição em aberto. A Move 3 é uma posição de venda, né, que foi aberta aqui nesse pregão. Enfim, vamos ver se ela atinge aí o objetivo aí no pregão dessa segunda-feira. Seguimos posicionados, então não entraria mais vendendo esse papel agora. Aguardaria algum processo de correção, pelo menos pelo gráfico 120 minutos, para buscar uma venda. O ideal seria uma correção pelo diário, pelo menos uns 3 pregões para buscar alguma venda no papel. A Magazine Luiza, a gente está dentro de uma posição comprada, está enrolado aqui entre as médias, mas seguimos numa posição comprada, com o stop já reposicionado aqui, reduzindo o tamanho da perda. Se ela vier realmente a perder as mínimas dos últimos pregões, tende a acionar aí o stop da operação, mas seguimos posicionado na ponta compradora. Se for arriscar algo aqui, seria aguardar um gráfico aqui nos 120 minutos, ela voltar mais próximo dessa região aqui assim, ó, e gerar algum sinal de alta para arriscar uma compra no papel. Olhando para CIAB3, a gente está dentro da posição que está dentro do movimento de subida. Vamos ver se ela consegue dar continuidade. Quem estiver de fora tem a opção de buscar essa compra através de um fundo ascendente aqui no gráfico 120 minutos, em cima dessa região que foi um suporte ali atrás, que virou resistência aqui e que pode funcionar como suporte novamente. Então, sinal de alta, superação da máxima do que anterior, superação dos 9,77, possibilidade de entrada no ativo. Risco um pouquinho maior porque você tem 3 topos muito próximos, tá? Mas seria a alternativa de entrar junto aí dessa posição que foi aberta nesse papel, nesse pregão aqui, tá? Foi aberto no dia 6/2. CPLA6, agora olhando para os ativos que a gente pode abrir posição no decorrer da semana. Eu cheguei até a recomendar uma compra na sexta-feira, na superação dos 9,89, mas ela terminou não executando, não confirmando ali a condição de entrada. É um ativo que eu vou ficar de olho aqui na semana, para mais uns 2 pregões aqui com sinal de alta, me chama a atenção de entrada sim. A outra forma seria, se ela resolver fazer isso aqui, daria ainda para executar essa entrada aqui. Mas o ideal seria justamente uma entrada um pouco mais afastada dessa região, para se ganhar um pouco mais espaço de valorização, ter uma melhor relação risco-retorno. Então esse desenho que eu acabei de fazer aqui seria, para mim, uma entrada mais interessante, na minha opinião. Então é um ativo que eu vou monitorar. EZTC3, outra ação nesse sentido, está aqui de forma lateral, ó, movimento mais lateral. A primeira alternativa seria rompimento. Ideal também, falando algo semelhante ao CPLA6, bateu aqui e gerou um sinal de fundo ascendente, ficaria interessado em compra. Então, ativo que também fica atento aí no decorrer desta semana. A Multi3 fez aqui, teve divulgação de resultado dela, o mercado reagiu no primeiro momento de forma positiva e terminou o pregão fechando de forma negativa. Eu considero esses 4 pregões aqui como um processo natural de correção, a tendência de alta nesse momento está dentro desse movimento de subida, então eu até considero aqui para colocar Fibonacci daqui para cá, vou colocar aqui Fibonacci daqui para cá, e citar alguns pontos aqui. Essa região que tem aqui 50%, 38,2%, é a região que, junto com as médias, é a região que eu ficaria atento aí nos próximos 2 pregões, principalmente para ver se encaixa uma compra ali na quarta-feira,
de um sinal de alta aqui nesse papel, tentando pegar algo para cima. Então, é o que eu monitoraria. Pode ser que não gere. Então, eu estou destacando aqui, são ativos que podem gerar possibilidade de entrada no decorrer da semana e qual seria ali a configuração gráfica que me chamaria atenção para a entrada. Se eu executar algo diferente, vou comentar isso, vou recomendar pelo aplicativo do VInvest e vou comentar com vocês aí nas análises de fechamento do pregão, na semana. Depois aqui de Multi3, Raio 3, falando aqui de um papel que também, depois de um bom movimento de subida, que quebrou aqui uma estrutura de baixo, pegando o principal movimento, seria isso aqui, ó, ela sobe e rompe essa máxima, e observe que agora ela está usando essa região de um topo anterior como um patamar de suporte. Então, o ideal seria ter mais alguns pregões aqui para se buscar essa entrada. Então, ficaria, assim como o Ibovespa, que tem aqui, ó, assim como o Ibovespa, seria interessante ter mais uns 2 pregões aqui, é isso que mais me chamaria atenção em vários ativos, ter mais uns 2 pregões que demonstrem que não ganhou muita força para baixo e já gera um sinal de alta na sequência. Então é o caso aqui de Raio 3. Se tiver mais uns 2 pregões aqui, seria ainda mais interessante. Sendo mais agressivo aqui, dessa entrada, ela batendo aqui nesse patamar, gerando algum sinal de alta assim no 120, também seria outra alternativa, com stop aqui, tentar pegar o movimento, não só para romper isso aqui, tá? Porque senão a relação escutando não fica muito boa, não. É mais para ter algo realmente para cima, que seria um movimento de alta no gráfico diário. Então, e até mesmo para confirmar uma tendência de alta. A tendência de alta vai ser confirmada se esse papel conseguir gerar o rompimento dessa máxima aqui, que está localizada em R$19. Olhando agora para outro lado, para a ponta vendedora, a Lojas Renner fechou a semana proporcionando aqui um topo descendente, as médias apoiando, então isso aumenta um pouco mais a expectativa de se poder ter um movimento de baixo no gráfico semanal em busca dos próximos níveis de suportes. Primeiramente ali mais relevante por volta dos 11,64 e na sequência na faixa dos 11,06, R$11. Olhando no gráfico diário, dá para ver que o ativo gerou um fundo ascendente, pelo menos acima desse fundo, só que já abaixo da região desses 2 topos anteriores, ou abaixo que eu digo, ela voltou para baixo da média, fechou uma vez acima da média e já reverteu. Então, uma das primeiras formas de entrada seria, vou vender aqui mesmo, vou colocar o stop preferencialmente ou para cima do fechamento aqui, se for o maior fechamento, ou para cima dessa máxima, tentando pegar algo para baixo. Essa seria a primeira alternativa, já buscando aqui, ó, tentar pegar um movimento para esses fundos anteriores. Essa é uma das opções pensando na venda nesse papel. A outra seria usar um gráfico de 120 minutos e ficar atento aqui na questão de testou resistência, girou topo descendente, possibilidade de fazer venda com stop mais curto e tentando pegar um movimento aqui em busca dos próximos níveis de suporte do gráfico diário, por volta ali dos 12,30 e depois por volta dos R$12. EGE3, a ação não fez aqui até estava aqui bem enrolada, aí gerou um movimento de baixo, ganhou um movimento forte para cima, gerou aqui um fundo ascendente, só que para baixo da média, tem 2 pregões ficando abaixo da média. Se olhamos ali para o gráfico semanal, dá para ver que o movimento foi muito relevante para baixo, agora é o teste efetivo da média, que fechou uma vez acima, já volta a fechar abaixo. A perda dessa mínima reforça a chance de queda. E olhando para o gráfico diário, 2 pregões mais fracos aqui de baixo, uma alternativa que seria de arriscar uma venda nessa perda de mínimo, tá no suporte, que é onde pode parar de cair e voltar a subir, mas com a expectativa de poder caminhar aqui para baixo. Então, ativo para monitorar também na semana em termos de venda. Sendo mais agressivo, vou vender, exemplo, vender aqui logo nessa perda de mínimo, botar o stop aqui para cima, ou acima desse topo, ou acima desse. Esse aqui seria a quebra de estrutura de baixo no gráfico 120 minutos, então ele ficaria mais bem posicionado. E tentando pegar a continuidade da queda aqui da tendência de baixa no 120. O outro ativo seria a Rent 3, que proporcionou no gráfico semanal um topo descendente após testar a média, a favor da tendência de baixa do gráfico semanal. Gráfico diário, um grande candle de baixa, mas como já ficou em cima dessa região de suporte, até mesmo muito próximo daqui, comparado a essa distância daqui para cá, e a distância do que seria um stop, né? Dela ficar aqui, ó, dela voltar. Então, a distância não é muito legal.
E por esse motivo, a distância é o tamanho do stop comparado a um possível primeiro objetivo da operação. Então, no gráfico de 120 minutos, dá para ver que a gente teve um movimento bem relevante para baixo, ó, só que sem muita correção. Então, o que eu ficaria atento no decorrer dos próximos pregões é se ela resolver dar uma lateralizada aqui, a média vai se aproximando, aí o pivôzinho de baixo seria interessante com o stop mais curto no 120. Se ela resolver subir aqui, ó, testando ali a média, fundo anterior e também proporcionar o topo descendente, também chamaria atenção para riscar uma venda nessa ação. Então é um ativo que eu deixo separado aqui para monitorar a cada pregão aí, possibilidade de entrada nele. E a LET3, que no gráfico semanal proporcionou um topo descendente após testar, descendente não, né? Um topo ascendente, mas após testar zona de resistência. Considerando esse movimento de baixa, a gente teve um movimento de 12 semanas. Daqui para cá, 10 semanas. Então, dá para perceber que essas 10 semanas, que é isso aqui, ó, é esse período aqui, ele basicamente ele tem uma subida que devolve ali no máximo 5 semanas, nem chega a devolver 5 semanas, oscila acima da quarta semana aqui de queda. Então, 10 semanas para devolver só 4, demonstra que ainda está fraco para subir a LET3, inclusive gerando um sinal de baixa no gráfico semanal semana passada. Então, é um papel que já tem um movimento de baixa. Pode continuar caindo? Pode, só que tem supostos muito próximos, e aí eu olharia justamente uma correção do diário ou até monitorar de perto aqui uma correção no 120, um pouco maior, preferencialmente, para buscar alguma venda nesse ativo com stop mais curto. Então, o LET3 é um ativo que eu monitoraria aí nos próximos pregões, mais no decorrer dessa semana, ver se gera algum encaixe de venda. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção aí de vocês. Lembrando que se tiver novas oportunidades, eu vou comentar dentro do aplicativo do VInvest e também na análise de fechamento do pregão. Deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Uma excelente semana de bons negócios. Até mais.